troca ideia, acompanha o seu trabalho, mas a gente não se conhece pessoalmente ainda, mas vai aparecer, né? Vai surgir a oportunidade. Vai sim, Ana. Então, assim, queria super agradecer a Cris por ter aceitado o convite para estar aqui, né? O que me chamou a atenção foi o trabalho dela, né? E de produção acadêmica que ela vai falar, né? E então, assim, como é de praxe, eu não sei se a Cris prefere que as perguntas sejam feitas conforme você vai expondo, ou se você prefere que deixe tudo para o final. O que você prefere? Ai, Ana, eu prefiro que a gente vá conversando, sabe? Que as Tá, pessoas vão perguntando, vão falando, palpitando, discordando. maravilha. Então, assim, a gente pode usar o chat, né? Se alguém quiser falar, pode falar pelo chat. Ah, quero fazer uma pergunta, né? Ou já digitar a pergunta pelo chat para ficar mais dinâmico, né? E assim, como é de praxe, sempre eu peço para que os convidados falem um pouquinho da sua trajetória acadêmica, assim, porque eu tenho vários alunos, né, aqui da graduação. Então é interessante que eles saibam como é que foi a sua trajetória, como é que você se aproximou desse tema, né? Porque muitas vezes a gente tem um ideal, né, para o mestrado, para o doutorado, e quando a gente entra, a gente descobre que o caminho está um pouco tortuoso demais, né? E a gente vai se endireitando pelo caminho, ou então às vezes a gente muda completamente, né? Ou muda a estrutura, ou muda o tema do trabalho, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua trajetória de pesquisa, né? E aí depois você fica à vontade, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. A gente tem 20 pessoas na sala agora. Provavelmente, quando for 7 horas, vão entrar mais alguns alunos, que tem alguns alunos meus que vêm de outra aula, né? Mas a gente vai iniciando. Então, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos e fica à vontade. Ana, querida, primeiro, obrigada. E você sabe, Ana, que eu vou te falar que eu nem lembrava que a gente não se conhecia pessoalmente. Eu acho que a gente já se falou tanto que eu tenho a impressão que eu já estive até na sua casa. Então, assim, enfim, me lembrava que a gente nos conhecia pessoalmente, né? Então, eu agradeço muito, Ana, esse contato, sei do trabalho maravilhoso que você tem feito junto à Abraco, junto também com os coros infantos juvenis, né? E coros em geral, né? Então, que bom, assim, de estar aqui hoje com você e com seus alunos e com os amigos também que estão aqui presentes. Então, muito obrigada. Queria contar que eu tenho um carinho enorme por Campo Grande. Meu pai meu pai é militar, né? Assim como o marido na verdade, o marido da Clésia, né? Que também esteve falando nesses encontros, e ela disse que casou com militar, eu sou filha de militar, então, por conta disso, morei em vários lugares, e meu pai morou em Campo Grande. Eu me apaixonei por Campo Grande, adoro essa região. Então, estou bem feliz de estar aqui de uma forma pertinho aí da Universidade do Mato Grosso do Sul, né? Então, vou contar um pouquinho de mim, assim, né? E um pouquinho da minha experiência, e daí falar um pouquinho sobre como que eu cheguei, então, no meu tema de pesquisa, né? Então, eu trabalho, gente, com muitos universos, sempre dentro da música, mas com várias áreas de atuação que se complementam na realidade, né? Então, eu trabalho com vários tipos de públicos, acolhendo a todos, de todas as classes, vindos de vários lugares. Então, vocês vão ver um pouquinho do que eu trabalho com um lugar e outro. E na verdade, o que é legal é que a música realmente é para todos, né? Alguns grupos são de iniciativa própria, outros são ligados a alguma iniciativa do nosso município, outros são iniciativas particulares. Então, falando, né, eu sou regente do coral do Colégio Sion, que é um colégio particular de Curitiba. Ele teve uma importância bastante grande, porque foi onde eu fiz o meu trabalho, o colégio foi onde eu fiz o meu trabalho de mestrado. E eu também trabalho juntamente com a professora Ângela Sassi, com o professor Guilherme Romanelli, na coordenação do Musicar, que tem vários amigos que estão aqui hoje, que são do Musicar, fazem parte da equipe. Nós somos uma grande equipe, né? Várias pessoas estão aí hoje aqui nesse nosso encontro. O Musicar é um projeto de fundo social,
Ele trabalha com crianças das 10 regionais de Curitiba, é um projeto que está no 4º ano. Enfim, ele é gerenciado pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura, que é ligado à Fundação Cultural de Curitiba, que é ligado à Prefeitura Municipal de Curitiba. Então, é um projeto que tem uma ligação com o público, né? Com o público no sentido de governo, né? Com o público municipal, nesse caso. E também trabalho com o coral da Sanepar, que daí é um coro adulto, com funcionários e ex-funcionários e aposentados da empresa da Sanepar, que é a empresa de saneamento do Paraná. Um coro maravilhoso, tem algumas pessoas que estão aqui com a gente hoje. E trabalho com o Papo Coral, que eu posso dizer assim, que é o meu coro, com o coro com que eu experimento. É o coro com quem eu ouso experimentar e errar e acertar. E o Papo Coral agora está junto com um outro grupo, que é um irmão do Papo Coral, que é o Cantateca, que é o coro da Biblioteca Pública do Paraná, que é regido por 2 filhas do Papo Coral, que é a Júlia Sagim, que é minha filha mesmo de barriga, e a Paula Arada, que é filha do coração. A Júlia também é do coração e da barriga, mas a Paula é só do coração. E elas, então, hoje trabalham com Papoteca e a gente ensaia juntos, nós temos ensaiado juntos. É o coro com que eu experimento, né? A Paula também faz parte da equipe do Musicar, enfim. E esses são os grupos com quem eu trabalho, né? Mas eu tenho que falar assim, a minha origem, a minha escola, a quem eu devo tudo, uma grande parte do que eu sei é o coro que eu canto. Eu canto há 26 anos no Madrigal Vocali, que foi regido pelo Padre Penalva, hoje é regido pelo Bruno Spadoni, desde que o Padre Penalva faleceu em 2002. E o Vocali é onde eu aprendo, né? É onde enfim, lá eu sou barro moldado na mão de um escultor, que é o regente, né? Mas conto tudo isso para vocês porque são dessas experiências que me veio a vontade de desenvolver alguns repertórios com o Papo Coral. E a gente, há uns anos atrás, a gente começou a cantar o Livro Vermelho de Montserrat, que são umas cantigas para Santa Maria do século XIV. Foram propostas por um amigo, músico também, o Júlio Coelho, que é violista da Orquestra Sinfônica do Paraná. O Júlio, naquela época, dava aula na Paideia, Escola de Música, que é a escola onde o Papo Coral está locado. E o Júlio falou, vamos fazer o Livro Vermelho? Eu falei, vamos fazer. E aí, eu comecei a fazer com as crianças e com os jovens do Papo Coral. E eu me perguntava, gente, eu olhava para parecia que a gente ia mergulhando juntos no repertório. E a gente ia se afundando naquele repertório. Mas eu olhava para aquelas crianças, a gente ensaia das segundas e nas quartas, das 7 às 8h30 da noite, e eu olhava e dizia, por que será que eles vêm? O que será que eles descobriram nessa música? Por que será que a gente está cada vez mais apaixonado pelo repertório? E dessa pergunta é que surgiu o meu trabalho de mestrado. Eu preciso agradecer, antes de começar a apresentar, daí eu vou compartilhar a tela, eu queria agradecer a 2 pessoas que estão aqui. A Maris é uma delas, porque quando eu estava com vontade de começar a fazer o mestrado, a Maris dizia, vai, Cris, vai, Cris, vai, você tem que ir fazer esse mestrado, vai. E ela me ajudou muito ali, inclusive, no processo da montagem do meu projeto de mestrado. Eu não imaginava, gente, não sou de uma vida, não tenho uma vida acadêmica muito forte, sabe? Eu sou muito do trabalho, do executar, né? E do trabalhar com as crianças, que é a coisa que eu mais amo nessa vida. Mas a Mari disse, vai, Cris, vai, você tem que escrever, e eu adoro estudar. Então, ela me incentivou muito, eu preciso agradecer a ela, naquele momento foi muito importante, e preciso agradecer, eu acho que ela está aqui ainda, é recíproco. A Vitória Fávero, a Vitória estava aqui antes, eu espero que ela ainda esteja. A Vitória cantou no Papo Coral por muitos anos e me ajudou na minha pesquisa no mestrado. Ela me ajudou a catalogar os dados, ela a Vitória e a Ana Vitória me ajudaram depois a catalogar os dados, e hoje a Vitória é minha colega também de área.
Então, é muito legal, assim, de saber que elas estiveram juntas, inclusive, na hora da parte chata de montar, de recolher os dados, de catalogar os dados. A Vitória também estava junto, né? Não sei se a Vitorinha está aí. Eu vi que ela estava antes, queria dar um abraço e agradecer. Tá aqui, bonitinha. Tá certo? Ah, minha lindita. E, então, eu agora queria pedir liberdade para compartilhar a tela. Minto, gente. Antes de começar a compartilhar a tela, eu queria que a gente escutasse uma música. Eu queria mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês uma peça do Madrigal Vocali, que o Madrigal Vocali gravou há uns anos atrás, eu já fazia parte do grupo, mas eu queria mostrar para vocês, porque eu queria dizer para vocês que, quando eu falo do Vocali, que o Vocali é maravilhoso, não é que eu sou maravilhosa, é que o trabalho que aquele regente faz é maravilhoso. Eu sou barro na mão dele. Na época, essa peça que eu vou mostrar foi gravada sob a regência do Padre Penalva. E o Padre Penalva, ele era um escultor mesmo. A primeira vez que eu vi o Vocali, eu assisti e fiquei assim, ó. É nesse coro que eu quero cantar. Porque a gente é todo mundo ligado, gente. Eu queria dizer que nessa área nossa de música, nós somos todos ligados. Queria contar a vocês que o Ed Marques, que acho que ele fez o primeiro encontro, né, Ana? O primeiro foi o Ed, né? E o Ed trabalha hoje com a Dulce Primo. A Dulce Primo hoje rege o coro que hoje é do Bradesco, mas quando começou o coro do Bamerindos, foi um coro que o primeiro ano do Palácio Avenida eu regi junto com a Joyce Todeschini, que é do coro Corminha, aqui de Curitiba. Então, assim, e aí depois, hoje é a Dulce. A Dulce, eu fui aluna de oficina de música da Dulce, e a Dulce me disse uma coisa que eu digo para ela sempre, que mudou minha vida. Ela disse, na oficina, eu era aluna da oficina, lá com meus 18 anos, se você quer trabalhar com coro infantil, cante num bom coro. E eu fiquei pensando, e aí, né? Como, onde? E eu lembro que quando eu assisti o Vocali, eu fiz assim, ó, é esse. Eu quero que vocês escutem, porque assim, o Padre Penalva, ele faz assim, você pega aquelas vozes que são a base, e ele vai construindo aquela base, ele vai arquitetando aquilo vai ficando tridimensional. Então, eu vou mostrar através da dinâmica, através dos acentos, e aquilo me faz assim, ó. Então, eu queria compartilhar com vocês, antes de começar a falar do meu trabalho, eu vou dizer da onde que ele veio, né? Tá bom? Vídeo, Cris? Watch Together, né? Eu vou já vou te passar o link. Me deu isso, eu vou copiar aqui. Você vai me passar o link do YouTube? O link do YouTube, tá bom? Tá. Não sei se temos aqui alguém que não participou das rodas anteriores, porque o Watch Together a gente já está usando, né, já nas outras rodas. Então, a Cris vai compartilhar um link aqui do YouTube comigo. E eu vou colocar esse vídeo lá no Watch Together, né, que é uma sala de vídeo. E aí eu vou colocar aqui o link da sala do Watch Together, né? Então vocês vão pelo link que eu vou colocar agora. Aí, isso. Então agora vocês vão clicar nesse link que está no chat, né? E aí a gente vai... E agora a gente vai para essa sala de vídeo, tá? Então, tô vendo todo mundo entrando. Aí, eu já vou liberar aqui. E aí a gente assiste together. Aí eu vou também deixar o meu... Coloco novamente. Eu vou deixar meu microfone mutado, né, para não ficar dando interferência. Bom, acho que já está quase todo mundo lá. É só, para quem não entrou ainda, é só clicar nesse link que está escrito no chat, né, w2g.tv, rooms, etc.
Então, estamos indo para lá. Então, eu vou liberar o vídeo aqui, ok? Vamos ver. Cris, você está com o seu microfone desligado? Se eu estou com o quê? O seu microfone está desligado? Não. Ah, então a gente tem que mutar, porque senão fica dando interferência. Ok, então. Tá? Isso. Aí, agora pode voltar. Então, queridos, assim, o que eu acho muito bonito no que o Padre Penalva faz, assim, né, o Bruno segue esse caminho, é essa construção das vozes, né? Nessa música, por exemplo, é uma música que tem uma melodia principal, né, as outras na base, mas mesmo essa base, ela vai fazendo esse trabalho tridimensional que eu acho tão bonito. E aí, com o Papo Coral, enfim, eu procuro, não só papo, musicar, em todos os lugares, assim, que a gente vá descobrindo essas sutilezas, né, que a música oferece, né? E aí, então, veio aí essa pergunta, por que será que eles vêm? E será que, então, é possível aproximar outras crianças e outros jovens que nunca ouviram esse repertório, de um repertório pouco familiar, né? Então, eu agora compartilho a tela para mostrar, então, os slides, e vou seguir os slides, tá bom? Vamos lá. Vocês estão vendo? Agora sim. Agora sim, deixa eu ver se eu consigo fazer tela cheia. Dá para ver bem, gente? Sim. Tá. Só deixar ele em 100%. Tá aqui. Bem, então, o nome do meu trabalho, da minha dissertação, foi Livro Vermelho de Montserrat, um estudo sobre apreciação musical e motivação. A minha orientadora foi a professora Rosane Cardoso, de Araújo, e foi feito na Universidade Federal do Paraná. Né? Enfim, a gente tem um grupo de pesquisa, que é o Prof. 100, que é um grupo que trabalha com processos formativos e cognitivos da educação musical. Do qual hoje a nossa querida Mariana Estoqueiro faz parte também, né? A Mariana é professora da Universidade do Mato Grosso do Sul, né, querida Ana? Positivo. A Mari é colega, né? Isso. E também
hoje é colega, imagina, e a Mari foi minha aluna também pequena quando eu trabalhava ainda com Curupim, né? Belezura, tudo. Estamos tudo juntos, gente, é uma coisa maravilhosa. Uhum. Bem, gente, então o meu campo de pesquisa foi dentro do Colégio Nossa Senhora de Sion, na sede Batel. O Colégio Sion tem 2 sedes em Curitiba, mas eu, enfim, acabei trabalhando com os alunos do Ensino Fundamental 2, com todos os alunos do 6º ao 9º ano da sede do Batel. Nós tivemos 8 turmas, né, do 6º ao 9º ano, e nós tivemos 4 encontros semanais durante a pesquisa e mais um concerto que eles também assistiram. Enfim, foram coletados 424 questionários em 2 etapas, 280 desenhos, 38 textos, enfim, nossos números, né, tá aqui. E tiveram 2 danças também, que estou vendo. Bem, gente, o objetivo geral da pesquisa foi investigar, por meio de uma pesquisação, a relação dos alunos com obras inéditas para eles, e analisando a percepção deles sobre a sua apreciação musical acerca do programa apresentado, antes e após a aproximação com esse repertório. Então, durante essas 4 semanas, a gente foi trabalhando com eles sobre a aproximação desse repertório, que é o Livro Vermelho de Montserrat. Os específicos foi conhecer o público, seus gostos, as suas opiniões, e analisar uma proposta baseada na apreciação musical, mas com foco na motivação desses alunos. Eu não estou muito feliz com essa tela, porque eu estou achando que vocês não estão vendo inteira, né, gente? Assim ficou melhor? Sim, ficou melhor. Talvez dê F5, Cris. F5, muito boa ideia. Nada aconteceu aqui. Mas dá para ver. Dá para ver bem? Agora dá para ver bem. Então, uma das questões foi assim, então, para eu aproximar esses alunos desse repertório, enfim, eu tive que conversar com algumas áreas, né? Enfim, sobre a estética, sobre os componentes estéticos de uma obra, sobre educação estética, e então eu peguei então algumas abordagens, né? Da Marisa Fonterrada, Kate Swan, a Bellis Hoffman-Klotman, tem a Susan Lehmann também, que eu também trabalhei com alguns conceitos que ela apresenta. E aí, eu agrupei, né? A gente não é uma teoria minha, né? Mas, enfim, alguns escritores abordam a educação estética sobre 3 visões: a referencialista, a formalista e a expressionista. Então, o que vem a ser isso, né? Os referencialistas, uma educação pautada no referencialismo, vai encorajar as crianças a declarações, por exemplo, o que essa música te lembra, né? Porque para os referencialistas, a relação estética com a música está em algo externo a ela. Então, aí você vai ter essas declarações, por exemplo, essa música me lembra uma nuvem, ou essa música... Bem, quer ver uma obra extremamente referencialista é o Fantasia da Disney, né? Ele coloca uma referência na sua cabeça, nunca mais vai ouvir aquelas músicas sem lembrar daqueles desenhos, se você escuta, se você vê o filme, né? Daí, em oposição aos referencialistas, a gente vai ter os formalistas, que é no outro extremo, que considera que o significado das obras está nas suas qualidades estruturais. Então, os alunos que vão ser, então, encorajados a perceberem os elementos da música, os materiais do qual o compositor se utiliza, e eles acreditam que a música não tem nada a ver com outras coisas que não seja ela mesma. Já os expressionistas vêm, então, para preencher o abismo que há entre essas 2 visões. E aí será sugerido aos alunos ou aos apreciadores que encontrem qualidades musicais e as confrontem com as experiências humanas. Nessa pesquisa, a gente escolheu, então, a conjunção da forma, da textura,
mas também com a visão de que a música tem significado e tem expressão, e aí, então, conectada com a vida do sentimento. Mas aí milhões de perguntas surgem, né? É possível a gente aproximar um público de um repertório? Isso é desejável? Eu não estaria dessa forma, interferindo na maneira com que cada um ouve a música? Por que eu vou aproximá-los desse repertório, alunos que não têm propriamente uma atividade musical, se a música já faz parte da vida deles? Se eles já possuem um universo sonoro, que muitas vezes eles estão bem felizes, parece. Então, para me ajudar com tantos questionamentos, vieram então as contribuições da sociologia da educação. Então, na sociologia da educação, vem então o papel da escola como mediador do discurso musical. Tem então aqui 2 referenciais, que é o Bourdieu e o Smith. O Smith foi um dos que me inspirou a fazer esse projeto. Alguns de vocês já devem ter lido um livro que eu adoro, que é A Escola é Capaz de Ensinar a Alegria da Música? É uma pergunta, o livro dele. E, então, a escola é o espaço para novas compreensões, é ela que escolhe os conhecimentos que serão oferecidos aos alunos. Isso pode ser muito bom, mas também pode ser muito opressivo ou muito distanciador, quando a gente esquece que os alunos têm as suas histórias, têm as suas diferenças culturais e socioeconômicas, eles já trazem consigo as suas vivências musicais, e por isso, quando nós queremos aproximá-los a novos pensamentos, então é preciso partir de onde eles estão, e como qualquer estrada a trilhar, né? Você tem que sair de algum lugar, do lugar onde eles estão. Mas a gente também tem que ter em mente que a escola, que a educação escolar, é uma parte do processo, que a outra parte está com a família. Porque há diferença, gente, grande entre aprender, né, que é o que a gente faz na escola, a gente aprende na escola, e vivenciar, que é o que acontece muitas vezes na família. Então, o Bourdieu traz muito isso, né? Traz muito esse questionamento de, ok, a gente pode oferecer, mas, de qualquer maneira, a gente precisa da família e das vivências que a família pode oferecer. Quer dizer, de uma família que, às vezes, não tem uma grande prática musical ou que não tem o costume de viver um ambiente cultural, ela pode ter uma dificuldade na aproximação com determinado tipo de repertório. Ou por preconceito, ou por não conhecer os princípios, enfim. Mas, voltando à escola, ela pode, sim, ser o caminho que leva do distanciamento à aproximação, do estranhamento à estreiteza, e, no que se refere à música, ela passa, então, pela apreciação musical. E a apreciação musical, gente, é uma atividade tipicamente humana. Vocês já notaram quanto tempo a gente passa ouvindo música? Quanto tempo você investe do seu tempo para ouvir música? Em que ocasiões que a gente ouve música? A gente ouve música no carro, no ponto de ônibus, tem gente que ouve música tomando banho, tem gente música fazendo tarefa, enfim. A música tem gente que ouve música para rir, música para chorar, enfim. É uma forma bastante significativa. Mas quando a esse ato de ouvir a gente dá uma atenção e a gente dedica uma concentração e investimos conhecimento, ela ganha o nome de apreciação. E como tudo que o ser humano se dedica, a atividade vai ficando progressiva. Na música, tanto para quem cria quanto para quem ouve, a gente também vai se envolvendo mais. E é que nem um jogo do celular, né? Que você vai ficando cada vez mais desafiador e você vai, ou então quando uma série que você vai vendo e vai se envolvendo cada vez mais. Na música isso também acontece. Você pode até, enfim, mas isso vai depender do equilíbrio, né? Entre a musicalidade, isso é aquilo que o aluno já conhece, e os desafios musicais propostos. Se isso vai gerar entendimento ou satisfação. Né, o equilíbrio entre a musicalidade e o desafio vai gerar esse entendimento e satisfação. É a história, você pode até assistir o Jornada nas Estrelas 324, mas você vai entender muito melhor se você já tiver visto desde o primeiro, né? Ou, assim, com a música, você pode até pegar numa primeira aula, apresentar para os alunos uma sinfonia de Mahler, mas, com certeza, se eles tiverem as ferramentas e os elementos necessários para compreender essa obra, o entendimento e a satisfação serão muito maiores.
Bem, no caso dessa pesquisa, a gente propôs essa aproximação, esse equilíbrio, esse desafio, essas novas habilidades, através de 4 caminhos, que eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção, isso vai ser bastante importante para o desenvolvimento da pesquisa. A aproximação com os alunos foi feita a partir do reconhecimento da estrutura, da forma, eles ouvindo as obras e vendo ideias musicais que se repetiam ou se contrastavam. Esse foi um dos caminhos. Então, eu escutar e tentar compreender de que forma essa música se organiza. E ver em que momentos ela tem semelhanças ou contrastes. O segundo caminho foi através do desenho das melodias e do entrelaçamento dessas melodias que a gente chama de textura. Então, eles foram escutando as obras e foram percebendo a diferença que havia entre o entrelaçamento das vozes, né? Deixa eu pensar. Nessa obra toda a gente tem, acho que a gente tem talvez 2 obras em uníssono, todas as outras são em 2 ou mais vozes. Então, eles reconhecerem como que essas vozes trabalhavam, como que elas se entrelaçavam, foi uma grande revelação para todos eles. O terceiro caminho de aproximação foi o reconhecimento da grafia, que retrata as diferentes texturas. Então, eles tiveram contato com a partitura, muitos deles nunca tinham pego uma partitura, nunca tinham tocado nenhum instrumento, mas eles conseguiam ver, através da partitura, a diferença dessas texturas. E como que aquilo graficamente se apresentava, como que aquilo se retratava graficamente. Para as pessoas que têm uma questão visual muito forte, isso foi um caminho muito legal. E o quarto caminho foi a gente reconhecer os caráteres ou os sentimentos que emanavam daquela música. Esse aspecto dos caráteres e os sentimentos que vieram permearam todos os outros 3 caminhos, né? Tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a teoria do fluxo, que é o Csikszentmihalyi. Olha, esse nome, gente, quem conseguir escrever esse nome do Csikszentmihalyi passa já no doutorado direto daqui da Universidade Federal do Paraná. Este camarada, o Csikszentmihalyi, é um psicólogo húngaro e ele propôs que ele fala que quando você tem um equilíbrio entre os desafios e as habilidades propostas, o aluno, as pessoas vão experimentar um fluxo dessa experiência. Vocês já devem ter passado por uma experiência que é vocês estarem ouvindo uma música ou extremamente envolvidos numa determinada atividade, alguém entra na sala e você toma um susto. Porque às vezes você está tão imerso naquela atividade, ou você está estudando teu instrumento, está estudando seu piano lá, e de repente entra alguém e você leva um susto. Porque você está tão mergulhado nessa atividade que você já passou do envolvimento superficial. Quando você chega nesse ponto do envolvimento intenso, é o que o Csikszentmihalyi chama de fluxo, certo? E aí eu conto para vocês uma experiência, né? Imaginem a seguinte cena. Numa escola de ensino médio, o professor chega na sala, o professor de música chega na sala e ele propõe, bem, gente, agora vamos ouvir a Primavera de Vivaldi. Ele, enfim, coloca lá a Primavera de Vivaldi para tocar, e aí os alunos começam a ouvir, se coça, até que uma aluna, né, diz assim, professor, super top aí essa música que você está colocando, mas eu não estou entendendo nada. E ele simplesmente olha para ela com desdém e continua como se nada tivesse acontecido. É uma cena que acontece, às vezes, nos concertos, de uma outra forma. Nas nossas aulas, às vezes, quando a gente coloca lá uma obra que a gente julga top da batata preta, e na realidade a gente não aproximou. Então, como é que o aluno vai chegar no fluxo se ele não tem envolvimento, ele não consegue ainda se envolver? Então, então eu volto de novo a compartilhar.
Essa experiência foi uma experiência narrada numa das pesquisas que eu li, e o professor narra essa experiência, que ele assiste a aula de um outro professor, e é isso que acontece. Então, é impossível, né, o envolvimento sem a aproximação, né? Então, gente, voltando a essa nossa aluna do ensino médio, né? Então, a gente chega aqui nas crenças de autoeficácia, nas teorias de autoeficácia, né, do Alberto Bandura. Enfim, eu não vou falar muitos nomes, já estão aqui escritos, mas se a nossa aluna, né, se essa aluna que está lá, disse professor muito top, ela tivesse confiança em realizar a tarefa de ouvir essa música, ela provavelmente ela ia realizar a escolha de ouvir novas músicas, ela empenharia um esforço e dedicaria o seu tempo, porque ela iria acreditar que ela iria alcançar alguma realização. Vale a pena fazer essa voltinha de novo. Se a nossa aluna tivesse a confiança em realizar a tarefa de ouvir essa música, ela possivelmente faria uma escolha de ouvir outras músicas, ela empenharia o seu esforço, ela dedicaria o seu tempo, porque ela acreditaria que isso iria lhe gerar novas realizações. E aí, queridos, a gente vai para uma outra teoria que também guiou o meu trabalho, que são as teorias de autodeterminação, do D.S. Ryan. E eles apontam, né, D.S. Ryan, apontam as necessidades psicológicas básicas para qualquer desenvolvimento emocional. Então, a primeira não necessariamente nessa ordem, tá? A primeira que eu apresento agora é a competência, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. É você se sentir confiante para você realizar uma atividade. A segunda necessidade psicológica que a gente tem para o nosso desenvolvimento emocional é a autonomia, que é a percepção de sentir causa e efeito nas suas próprias ações. Terceiro é o vínculo. É preciso pertencer. Você tem que se sentir pertencendo, se sentir aceito. Então, aí sim, eu posso criar relações. A escola e a educação da nossa aluna lá, do Muito Top, ela precisa dar suporte, elementos extrínsecos, né? Enfim, através de vários elementos, para que essas necessidades possam ser atendidas e ela se sinta intrinsecamente motivada a ouvir e a participar desse meio musical. Então, eu imagino que quando eu estou aqui falando para vocês já devem ter pensado em situações onde vocês se sentiram mais ou menos motivados por conta de um desses elementos. Ou será que eu sempre tive autonomia, vínculo e competência? Né? Senão, como que a gente pode levar os nossos... Estamos falando sobre educação musical. Como que nós podemos levar os nossos alunos a isso? Bem, aí... agora falando propriamente da execução da pesquisa, a minha metodologia foi a pesquisação. Eu vi vários colegas que apresentaram também aqui nos encontros. Acho que a pesquisação é a nossa rainha da metodologia para a educação musical. Enfim, acho que vários dos colegas, se não me engano, o Eric Lana falou também que está usando a pesquisação. Eu acho que a Clécia também falou, a Vivian, falaram sobre também usaram a pesquisação como metodologia de pesquisa. Por que eu escolhi a pesquisação? Porque na pesquisação há uma relação participativa entre o professor e o aluno. A partir dessa relação, a gente produz novos conhecimentos e também é possível a gente ter uma conscientização melhor do problema e a troca de informação através desse contato com os alunos, com essa relação participativa de professor-aluno. Na pesquisação também é possível, então, eu ter esse processo cíclico, né, que eu gosto tanto, né, que é você ter uma análise de algum fato, você coleta um dado, você conceitua um problema, você planeja ação, você executa, de novo você faz uma nova análise,
faz uma coleta de dados, conceitua o problema, e isso, o processo ele é todo cíclico, tá? Bem, aí, agora contando como que se efetivou a pesquisa, no primeiro encontro que eu tive com os alunos, eu fiz um questionário, fizemos uma aula, mas eu também, no final da aula, fiz um questionário, acho que foi no começo até da aula, né? Eu perguntei, então, sobre, nesse questionário, perguntei sobre as práticas e hábitos de lazer deles, enfim, quem já tinha ido em algum concerto, quem gostava de música clássica, quem gostava quais são suas preferências musicais, então tinha vários, assim, sei lá, tinha mais de 30 opções de estilos musicais que eles poderiam dizer quais eram as suas preferências, e também, no caso, para mim era importante saber quais eram as informações e as opiniões que eles tinham sobre a música de concerto. Ao final dos 4 encontros e do concerto que eles assistiram, eu fiz um novo questionário. Então, de novo, uma pergunta sobre as preferências dos estilos musicais dos alunos, as informações que eles tinham sobre a música de concerto, e as informações e opiniões que eles tinham sobre após o concerto do Livro Vermelho de Montserrat. O número de alunos por série, tá? Então, eram 212 alunos ao todo. Aí, olhem aqui, né? Então, você já assistiu algum concerto de música erudita, clássica ou música de concerto? A gente não tá vendo, viu, Cris, a sua tela. Não. Não. Desde que horas vocês não estão vendo? Faz um tempinho. Gente! Sério? Sério. É que a primeira vez que você fala assim, olha aqui, né? Vamos lá. Desde o momento que você se referiu àquela aula do professor em que a aluna, né, deu a opinião sobre isso. Sorry. Agora vocês estão vendo? Peraí, não, ainda não. Vamos ver agora. Agora tá carregando. Aí. Deu? Uhum. Ai, bonititos, que feio. Imagina. É porque você foi falando, eu achei que essa parte era mesmo assim. Não, comentário. Tá, bem, eu acho que do professor, eu acho que eu tava aqui, ó. Tá? Desafio entre as habilidades. Viu? Tá? Aqui. Aí não, a gente não viu esse slide. Tá, esse aqui, gente, é aquele que eu falei sobre que se essa aluna tivesse a confiança, ela provavelmente faria, né, de realizar a atividade de escutar aquela música, ela faria novas escolhas de escutar novas músicas, ao fim de se envolver, ela investiria um esforço e tempo, porque ela acreditaria que isso iria lhe dar novas realizações. Tá? E o outro, que é autonomia, vínculo e competência, que são desculpe, gente, enfim, as necessidades, os elementos, né, que o Deci Ryan apontam para como que você pode atender melhor as necessidades psicológicas básicas do desenvolvimento emocional, tá? Então, a autonomia, o vínculo e a competência, né? Ok? Ok. Aí aqui a professor-aluno, né? O porquê da pesquisação, a relação professor-aluno, uma relação participativa que gera produção de conhecimento e novas conscientizações sobre o problema e a troca de informação. Aqui o processo, né, da pesquisação, que você faz o planejamento da ação, você executa, você analisa, coleta os dados, conceitua o problema e novamente recomeça tudo de novo. Ok? Desculpa. Vocês estão me ouvindo? Sim, então, tranquilo. Estão vendo? Isso. O questionário, as perguntas do questionário, basicamente, assim, né, gente, resumidíssimo, a coleta de dados do questionário 1 e questionário 2. O número de alunos. Tá?
E aí, agora, vocês estão vendo ainda? Sim, estamos vendo. Saudade tem medo de água fria, né, minha gente? Se sumir, eu aviso. Tá bom, por favor. Bem, aí aqui, gente, então, uma primeira pergunta foi: você já assistiu algum concerto de música erudita, clássica, música de concerto? A gente usou esses 3 termos, né? Porque no caso do Livro Vermelho, ele é uma música classificada dentro desse conceito de música erudita, clássica, música de concerto, tá? Eu gosto sempre de ressaltar que a metodologia utilizada, a maneira como foram conduzidas as aulas, poderia ter sido colocado qualquer outro repertório pouco familiar àquelas crianças e jovens, tá? Nesse caso, foi o Livro Vermelho de Montserrat. Então, bem, enfim, vocês conseguem ver ali, sim, vários foram, né, até uma boa parte já tinha relatava que já tinha assistido algum concerto. Muitas vezes, gente, eles também, muito engraçado, porque eles achavam que a música de filme, eles colocam dentro disso, né? Muitos deles, sim, eu já vi, sim, eu assisti o Jornada nas Estrelas. O N/S, não sei? Eu não sei, isso. Tá? Você gosta desse estilo de música? Não sei, não. Olha ali a turminha do 7º, a turminha do 9º, não! Tá? A turma do 6º, 20 disseram que não. Tá? E aí a próxima pergunta é: por que você não gosta desse estilo de música? Aí, gente, olha que boniteza. Isso foi depois, no final da primeira aula, tá? Então, eu levei para casa, após a primeira aula, eu levei para casa esse questionário. E aí, olha que legal. Tem vários motivos, mas se vocês olharem ali as maiores respostas, né, que tem maior índice de respostas, apareceram essas respostas. Gosto do estilo de música para dançar. Eu não gosto porque eu gosto mais do estilo de música para dançar, para me divertir. Eu gosto de músicas mais animadas. E aí, outros disseram que não gostavam porque era lenta, desanimada, cansativa, entediante, me dá sono, é sem graça. E essa última resposta, que me acalma, é relaxante para refletir, liberta sol dos sentimentos, foram crianças que disseram que gostavam. Tá? Que gostavam por quê? Porque me acalma, porque é relaxante, porque... Ok. Então, eu constatei que o mesmo motivo que fazia uma grande parte dizer que não gostava era o mesmo que fazia as pessoas dizerem que gostavam. Porque era lenta, porque era calma. Uns diziam era lenta, desanimada. Outros diziam, eu gosto justamente por isso, porque ela me acalma, porque ela é lenta, porque ela liberta, pessoal. Ok? E, claro, um outro motivo que apareceu, Gui, muito grande, foi porque não é familiar, porque não é meu estilo, tá? Então, mais uma vez, essa história da pouca familiaridade vem com tudo, né? E aí, na segunda aula, então, eu vim com a seguinte pergunta. Eu perguntei para eles, porque, gente, só para colocar ainda da primeira aula, a primeira aula consistiu em aproximar os alunos, falar sobre o ambiente da Idade Média, né? O que vocês lembram? O que tinha na Idade Média? Que fatos históricos? O que vocês lembram aí da Idade Média? Que filmes que vocês já lembram da Idade Média, né? Então, e como que será que era a vida das pessoas? Como será que elas viviam? Ok, né? Então, uma parte da aula foi isso também. Aí, claro, eu me apresentei que era um trabalho que eu estava desenvolvendo com eles, meu trabalho de mestrado, né? Então, a primeira aula terminou assim. Depois daquelas respostas, na segunda aula, eu vim com essa pergunta para eles. Falei para eles, galera, olha que legal, né? Depois que eu vi os questionários de vocês, eu vi que o mesmo motivo que faziam que vocês gostassem era o mesmo motivo que faziam com que alguns não gostavam. Alguém pode me dizer qual era esse motivo? E aí, porque era muito calma. Bravo, queridos. Então, vamos lá. Queria que vocês me respondessem em uma palavra. Arte para quê? E aí, eu ia escrevendo no quadro, ou eles vinham, enfim, esse aqui foi uma das fotos do quadro. Arte para quê? Aí eles foram dizendo, arte para compartilhar, arte para sentir, arte para apreciar, arte para criticar,
arte para transformar, para entreter, para dizer, enfim. E aí eu perguntei, e aí eles vinham, né? É uma delícia, né? Daí só vem coisa boa. É uma delícia o que vem dessa criançada, né? E desses jovens. E aí eu perguntei para eles, vocês acham que um artista, quando vai criar, né? Uma pessoa, quando vai criar a sua arte, ela... o mesmo jeito que ele... Vocês imaginam que a arte é para criticar, por exemplo. Vai ser ele vai fazer do mesmo jeito que é a arte para acalmar, por exemplo? Ou é a arte para curtir? A arte para transformar vai ser igual à arte para entreter? Perguntas. A arte para sentir vai ser a mesma arte para ouvir, para compartilhar, né? Enfim, então, aí dessas perguntas, que eram perguntas no ar, né? Quer dizer, a gente não precisava ter uma resposta, mas enfim, eles foram colocando que enfim, então a gente tinha maneiras diferentes de expressar, né? Então, por conta disso, a gente teria músicas diferentes. Desculpa? Alguém falou alguma coisa? Acho que escapou só. Ah, tá, desculpa. Né, então, eles foram vendo que a gente vai ter formas diferentes de fazer arte, tá? E aí... Desculpa. Bem, e aí, então, a segunda aula foi desenvolvida em cima disso, e aí já fui começando a apresentar aquelas formas que eu falei para vocês de apreciação, né? Então, aí, enfim, a gente já escutou algumas obras do próprio Livro Vermelho, e aí fomos vendo as diferenças de contraste entre as obras. Na terceira aula eu também levei para eles, então, a partitura para que eles vissem aquilo graficamente, ouvindo, nossa, mas que legal, que legal. E aí eu contei para eles, então, nessa aula, que eles seriam convidados a assistir um concerto do Papo Coral. O Sion promove todo ano uma Semana da Arte. Eles param durante uma semana as 3 últimas aulas para que os alunos vejam concertos, tem várias atividades, né? Oficinas, apresentações e tal. E nessa Semana da Arte, que estava no meio dessas 4 semanas que eu estava no colégio, eles iriam assistir um concerto do Papo Coral, com esse repertório. Mas eu falei, gente, vocês têm a opção de ficar ou de não ficar no concerto. Ninguém precisa ficar lá não querendo assistir. Não tem problema. Vocês podem sair. Só fique quem quiser assistir. E aí, então, após a 4ª semana de encontro... Não, desculpa, depois da 3ª semana de encontro, então houve aqui o concerto do Papo Coral... no Livro Vermelho, com o Livro Vermelho de Montserrat. Aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver essa foto aqui do lado direito, aqui embaixo. Sim. Tá? Sim, dá para ver. Essa foto, não sei se vocês conseguem ver que tem, enfim, esse aqui é o concerto realmente do dia da Semana da Arte. Aqui está uma plantação de alunos, né? Aqui de costas está o Papo Coral. Aqui eu botei uma foto do Papo Coral. Quando a gente foi para Paris, a gente tirou essa foto que eu adoro. Quer dizer, aqui não estão todos, né? Mas a gente foi no Centro Pompidou e estava tendo uma exposição. E eu achei muito legal que eles fizeram essa foto com esse fundo dessa exposição. Eles entraram na obra de arte ali que estava exposta. Mas, enfim, então essas figurinhas aqui são parte das figurinhas que estão aqui. Tá? Vitória, que está aqui hoje, também estava aqui cantando. Enfim, acho que a Vita... acho que a Vita... não, aqui é a Sofia. Enfim, a Vita está aqui cantando também. Tá? Então, aqui foi na Semana da Arte, uma foto assim, do concerto mesmo. Queria contar para vocês que eu acho que saíram do concerto, acho que antes de começar, eu disse o quê? Queridos, bom dia, que alegria estarmos todos aqui. Blá, blá. Então, hoje vocês vão assistir o concerto das obras que a gente tem trabalhado, mas conforme eu já tinha falado, quem quiser sair, pode sair. E aí levantaram acho que uns 15 alunos, tá? E depois, enfim, isso também foi análise de dados, enfim, foi muito interessante depois o que eles colocaram, tá?
A duração do concerto foi 45 minutos, a plateia tinha em torno de 200 alunos, né, dos que tinham saído, foi dentro da programação da Semana da Arte, enfim, e foi isso. Agora eu pulo essa parte, tá? Aqui são alguns dados das outras perguntas, tá? Sim, eu mostro, então, depois os desenhos, né, na aula, depois desse concerto eu volto a encontrar com eles, e aí a gente conversa, enfim, sobre o que eles acharam do concerto, e eu pedi, então, que eles escolhessem uma obra que a gente pudesse escutar, e que eles pudessem ou escrever algum texto, ou desenhassem, ou criar uma dança. Tiveram 2 turmas que quiseram criar uma dança, a obra foi Stella Splendens, e daí que eles fossem colocando, os alunos que saíram do concerto colocaram por que saíram, enfim. Alguns que saíram no dia depois do concerto, como é que foi o concerto? Porque você saiu, né? Então, foi muito legal depois a discussão sobre isso também. E aqui alguns desenhos, que eu acho muito legal de mostrar, tá? Então, essa aqui é um desenho da Clara, do 7º ano, tá? Vocês vejam, assim, que é bem figurativo. Ela ouviu Stella Splendens, ela imaginou um castelo da Idade Média, com as boquinhas cantando, aqui saindo, chegando no ouvido. Bem lindito, tá? Aí aqui já é o desenho da Olivia, do 9º ano. Olhem que barato. Ela faz aqui o desenho das texturas. E ela escreve em cima a forma. Vocês viram ali A, B1, B2, ela percebe as diferenças e tal. Aqui é o desenho da Beatriz. Olha que nome mais lindo que essa menina tem, Beatriz Flor. E ela escreveu, ela fez esse desenho, não sei se vocês conseguem ver bem, são várias linhas coloridas entrelaçadas, e ela escreveu, né, eu fechei os olhos e imaginei que eu era o maestro, e para cada voz diferente era uma cor. Aqui também da Isadora, do 9º ano. Olhem que baratinho, ela faz duas partes. Ela pega aqui essa parte, né, que tem essas linhas, ascendentes, descendentes de várias cores, e aqui ela faz bem, ela escreve ali. A primeira parte eu representei com fogos de artifício, pois eu imaginei uma coisa mais explosiva. A segunda parte eu representei com linhas, pois imaginei uma coisa mais concreta. Fiz com 2 cores para representar as 2 partes do coro, que eu acho que ela quis dizer as 2 vozes. E as ondas que representavam o... Tá? E aí, queridos, eu termino, então, apresentando o trabalho, dizendo que eu acredito que os dados obtidos com essa pesquisa, com essa aproximação, enfim, tem alguns vídeos deles falando também, eu não vou conseguir mostrar tudo, né? Mas eu acredito que os dados obtidos com essa pesquisa podem incentivar os músicos e os educadores a oferecer obras diversificadas para os alunos. Eu tenho para mim que as crianças e os jovens, eles podem tudo, a limitada aqui sou eu. Né? Então, sempre que eu fico pensando, será que a gente faz essa obra, será que a gente não faz? Eu digo, faz, porque eles são capazes de tudo, né? Quem às vezes duvida sou eu, eles não, né? Acho que pode auxiliar a produção de concertos para o público infanto-juvenil, que eu acho que muitas vezes, alguém disse isso também numa dessas rodas, desses encontros, eu não vou lembrar agora, eu acho que foi a Vivian, enfim, que falou ou foi a Clésia que falou, não, acho que foi a Vivian, porque a Vivian falou sobre o repertório, né? E a Vivian, acho que diz uma hora, ela diz assim, eu acho que muitas vezes as pessoas menosprezam a capacidade de compreensão, de execução e de envolvimento das crianças e dos jovens. E às vezes os concertos, ou mesmo os shows, ou o material gravado para crianças e jovens, às vezes se diz, meu santo Onofre, né? O que pensa nessas crianças? Então, eu acho que acho que esse projeto pode ajudar a encorajar a produção de conceitos maravilhosos para esse público, né? Embora também tem coisas maravilhosas, sem dúvidas. E também fazer os grupos pensarem a escolha de programas mesmo, né? De programa do repertório dos grupos musicais formados por crianças e jovens. Eu termino dizendo para vocês que
eu acho que crianças e jovens curiosos, bem como músicas interessantes de muitos estilos, lugares e épocas, estão aí. Quem é que quer promover esse encontro, né? Quem é que quer cruzar essas duas frentes? Eu acho que a gente nasce para fazer a diferença. Eu, da minha parte, eu nunca vou desistir de promover essa aproximação. Eu nunca vou desistir disso. Que seja sempre da melhor forma possível, né? É isso, queridos, sobre o trabalho. É isso que eu tenho para apresentar. Muito bom, Cris. Ah, Menitiz, obrigada, obrigada. Você quer passar mais algum vídeo, Cris? Quero passar sim. Então, eu vou mostrar, vou passar para vocês alguns vídeos de outros repertórios que a gente também foi se aproximando. Tá, um deles, gente, é o repertório indígena brasileiro, indígena dos índios do Brasil, né? A gente, há uns anos atrás, a gente teve um contato muito legal com a Marlui Miranda, que é uma grande pesquisadora do repertório dos índios do Brasil. E, gente, é um repertório maravilhoso. Para a educação musical é maravilhoso. As crianças e jovens também se apaixonam. Eu vou mostrar um vídeo que a gente... enfim, de uma música que a gente cantou há uns anos atrás, chamada Maracanandé. Meu santo Onofre, eu tenho que lembrar, que eu acho que a Mariana Damares também estava naquele concerto que estava lá na foto, porque a Mariana Damares, que está aqui, a Mariana é meio filhinha, né, Maris? Desde pequenininha, assim, um amor, assim, eterno. A Mariana deve estar lá no ensaio com o Papo Coral agora, uma lindeza. Ai, meu Deus do céu. Acho que vai ser bem. Ela tá lá, né? Se vai ser colega ou se vai ser das plásticas. Ela vai misturar as duas coisas. Querida Ana, tá aí o link. Agora sim. Vamos lá. Então, vamos para o Watch Together. Eu vou colocar de novo o link do Watch Together, porque alguns chegaram um pouquinho depois. Uhum. Vou fechar. Isso, então, para quem entrou depois, vocês podem entrar nesse link, o último link, né, o w2g.tv, só clicar nesse link e a gente vai lá para outra sala, para a sala de vídeo. Então, só está entrando. Eu vou fechar meu microfone aqui para não dar.
Lindo, lindo. Ai, bonitezos, né? Eu sou bem coruja, Ana! Então, gente, e esse trabalho ali, porque assim, esse trabalho de movimentação, da dança, que é tão importante, eu tenho uma frase de um regente americano chamado Weston Noble, que eu conheci quando eu conheci o Henri Leque, lá, não sei se, lá na BRC, quando era a Associação Brasileira de Regentes de Coro, lá em Brasília, em, sei lá em que ano. Foi a primeira vez que eu acho que o Henri Leque veio para o Brasil. Eu também assisti o Indianápolis e fiz assim, ó. E aí, enfim, o Weston Noble, que era um maestro que deu uma conferência naquele simpósio, ele disse uma frase que eu amo, que é: toda música deve dançar. Né? Eu sou daquelas que adoro dançar, gente, eu não sei se vocês sabem, mas sou campeã da Mangueira, sou daquelas que gostam de desfilar na escola de samba, adoro um baião, amo um forró. Então, eu acho que toda música ela tem que dançar, né? Mas essa movimentação foi uma movimentação que eles criaram. Se vocês me pedirem para fazer, eu não sei, tá? Então, assim, muitas vezes tem coisas que eu faço assim... Vocês vão fazendo aí, depois eu pego. Porque eles vão muito além, às vezes, do que a gente pode imaginar, né? E também, claro, nesse espetáculo que é o Caleidoscópio, que acho que, sei lá, já tem uns 4 anos, talvez, também eu contei com um braço direitão, assim, que é o Ian Badaer, que fez a direção cênica, mas ele fez de uma maneira muito orgânica com a galera toda, mas nesse caso, ele que criou, eles que criaram, tá? Muitas repetições, né, também. Muitas repetições. Eu falei, são muitas repetições também, né? Isso tem que ser muito ensaiado, né? Quando eles mudam, de lado, é porque muda o compasso, ela tem uma alternância de 2 e 3 ali no meio, que eu não sei até hoje, mas eles sabem. Tá? Gente, para dar o crédito certo, quem falou infantilize, nem diminua, respeite na alteça, foi a Silmara, do Bacarelli, que também teve aqui, tá? Foi a Silmara que disse, daí eu falei, não, quem é que disse mesmo, tá? E, enfim, então, assim, deve ter sido lá no Simuci. Não foi no então, Simuci? pode ser. Porque a Silmara ainda não veio aqui para nossa roda. Ah, não, então deve ter sido lá, então, tá? Enfim, ok. Posso mostrar mais um? Claro, por favor. Aí, ainda nesse espetáculo que é o La Ronda, Bonititos, que a gente está todo mundo ligado mesmo, a Maria Guinan, que o Ed trabalhou, a Maria Guinan, quando ela esteve aqui em Curitiba, que o Ed conheceu a Maria Guinan, eu nem conheci o Ed, nem sabia que ele tinha conhecido a Maria Guinan ali, eu vi aqui, quando ele falou aqui na roda de conversa. A Maria Guinan, ele conta que ela esteve no Brasil para reger a Camerata, e que ele fez uma oficina com um coro, e o coro de aplicação era o papo coral. E naquela época, então, a gente aprendeu La Ronda, que nunca se acaba, do Alberto Grau e do Jesus Roças Marcano, que foi a música que o Ed trabalhou na dissertação dele com as crianças da escola. Então, eu digo, meu santo, nós estamos, tudo uma rodinha só mesmo, né? Olha como é a roda, né? Olha como é a roda. Eu fui em 2013 para um festival de coros lá na Inglaterra, né? Um festival de coros juvenis, né? Que era o IFES. Lá na cidade de Worcester, que é onde nasceu Elgar, né? O compositor. E aí, lá tinha 11 coros, né? De 11 países diferentes. E aí, eu vi um coro polonês fazendo La Ronda. Eu vi o coro polonês e eu fiquei super encantada, né, com La Ronda. E falei, gente, de onde será que veio essa música, né, tal? E eu fiquei encantada com aquela música. E aí, quando eu conheci o Ed, ele comentou dessa ronda e eu falei para ele, puxa, eu queria tanto essa partitura, porque nesse festival que eu fui,
não se compartilharam muitas partituras, né? Assim, né? Porque vocês sabem, né, que americano, europeu, eles são, né, muito cheios de essas coisas que a gente faz, essas coisas erradas que a gente reservas, exatamente. Eles são super cheios de reserva com compartilhar partituras, né? Então, assim, algumas partituras lá do festival, né? Eu ganhei, tal. Mas essa da ronda eu queria muito trabalhar, né? E aí o Ed falou, não, eu tenho, eu te passo. E aí, assim, eu tava com aquela vontade de trabalhar, já fazia tempos, né? Isso foi em 2013 que eu tinha visto, né, a ronda e vi o coro fazer. E aí, quando eu consegui a partitura com o Ed, né, acho que foi em 2017, acho que ele me deu a partitura. Aí eu fiz com o meu coro. Aí muito tempo depois, aí eu fiz com o meu coro. E quando eu fui fazer com o meu coro, eu coloquei 2 gravações, né, para eles verem como é que era a música antes de começar a trabalhar com eles e tal. E aí eu coloquei, aí eu achei o coro polonês, que eu tinha visto lá na Inglaterra, eu achei no YouTube, e a outra que eu achei foi do Papo Coral. Ai, que lindeza! E aí o que acontece? No final do teu espetáculo, né? Eu não vou falar, não vou dar spoiler, mas eles quiseram fazer exatamente igual ao Papo Coral. Não teve negociação. Eles amaram o final do teu coro, né? Do Papo Coral. Falaram, não, a gente tem que fazer. E eu tive que fazer, porque foi uma escolha deles, né? Igual você está falando, não, eles que montaram a coreografia, né? Não então, é. eu mostrei essas gravações, né, da ronda, e quando eles viram a do papo, não, a gente quer fazer assim, não tem que ser assim, tem que ser assim, e não abriram mão. Então a gente copiou, né? A gente copiou, não, a gente se inspirou, porque eles se encantaram, né? E aí quando a gente fez, aí ficou com o mesmo final. Mas, Ana, não é uma belezura isso? Eu digo, gente, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma mesmo. Que maravilha, né? A gente poder trocar figurinha. Aliás, que eu acho que uma das grandes coisas desses encontros, Ana, eu fiquei pensando, gente, eu quero ir lá, eu quero ir lá, quero ir lá, eu quero ir lá, não tá todo mundo, esse pessoal aí que você entrevistou, porque quanta gente boa! Quantos trabalhos lindos! A gente faz intercâmbio com um monte de lugar fora e não faz com os daqui, que é isso? Né? Com certeza. Então, agora, e a gente fez no musical também o La Ronda, né, Manititas? Bem, La Ronda virou, é que nem Tchenane, assim, virou hit parade, né? Araruna, tudo virou, né? Eu vou botar o La Ronda aqui, eu não sei se a Vitorinha segue aqui, vocês vão ver o início desse vídeo, quem começa o vídeo é a Vitória, porque era a segunda música do espetáculo, ela faz A Humana Deixa Eu Ir sozinha, se eu não me engano, e aí depois, aí logo depois já vem aí tá a Vitória, vocês vão ver a Vitória que tá aí, bonitinha. Lá vai, outro link. Então vamos lá. O link do Watch Together é o mesmo, tá, gente? Vocês vão é? o link do... É o mesmo link aquele. Peraí, que agora ele se perdeu aqui, né? Melhor eu copiar de novo. Legal. O link do Watch Together é o mesmo. Eu vou colocar aqui de novo. Pronto, é o último link aí. Agora é a mesma fala. Tá bom. Agora que eu tô vendo os comentários. Tem vários comentários. Bonitos. Vou desligar o microfone aqui. Também, eu também.
Então, e aí o meu couro também quis cair no chão. Não, sabe o que eu adoro nessa música? Eu acho que ela tem um quê de loucura, assim. E vai É um mistério, é um suspense, né? é ótimo, Aí, né? aí o que a gente faz de diferente é que, e também assim, né, foram questionamentos deles e sugestões deles, a gente coloca o público para fazer a ronda. Que legal, que legal! Então, assim, eles cantam, eu vou dirigindo o público. Então, quando a gente se apresenta, né, eu fico assim meio de lado, então eles cantam, né? Começou na ronda, e eu faço para o público fazer a ronda, né? E o público ama participar, porque você vai envolvendo, né? Oi? Nós vamos copiar essa agora. Então, essa ideia. porque aí o público participa, né? E aí, eu não sei, eu já tive, assim, algumas experiências, até com música folclórica, que eu vejo que quando você envolve o público na performance do coro, né? Nossa, o público, assim, se transforma. É muito interessante essa integração, né? Quando você integra ali, o público se sente participante dali do espetáculo, né? Nossa, aí, por exemplo, se eles estavam dando palmas, assim, de repente, quando você envolve o público, eles ficam assim, né? Exclusivos, né? É muito interessante isso. Mas lindo, lindo, lindo. A gente usou no musicar também em algumas coisas que a gente também usa essa coisa. É muito legal quando você integra mesmo, né? Faz as pessoas participarem, enfim. Com tsuru, a gente já fez de tudo, né? Mas eu acho que a gente precisa trocar mais figurinhas, assim, sabe? Uhum. Eu adoro, assim, acho que também por conta dessa coisa da minha vida ter mudado de cidade quando eu era pequena. A minha vida inteira é ótima. Eu já estou aqui em Curitiba há 500 anos. Aqui, velha, nem esqueço. Mas, assim, essa coisa de ter passado a infância em lugares diferentes, eu tenho essa coisa meio nômade, eu adoro conectar com outros lugares, as crianças amam fazer isso, né? Eu fiz, Ana, assim, alguns intercâmbios com o Papo Coral. A gente fez, em 2008, a gente foi para Portugal, foi muito engraçado, porque, assim, gente, eles receberam a gente, assim, com tanto calor humano, assim, uma lindeza, foi a primeira experiência, e que encorajou a gente a querer outras. Aí, em 2015, a gente foi para... aí a gente foi para Criciúma, em Santa Catarina, fomos para Cascavel, fomos para Joinville. Daí, depois, a gente foi... Aí, em 2015, a gente foi para Paris, um intercâmbio com o coro da Notre Dame, a gente ficou 15 dias trabalhando com eles, fizemos 4 concertos juntos, que daí foi... Mas, assim, eu falo assim que a experiência lá foi para mostrar que a gente... São só lugares diferentes. A gente é igual, é criança igual, é jovem igual, né? O que muda, às vezes, é um pouco a formação, o tempo, mas... Então, vamos de metrô, voltando... As crianças lá também, né? Gente como a gente, né? Aí, em 2017, a gente fez com a região de Trento, lá na Itália, também sempre por conta de amigos, sabe? Sempre assim, com ligações, assim, que nem a nossa, assim, sabe? E aí, ano passado, a gente foi para a Fundação Casa Grande, no Ceará. Não sei se conhece, uma fundação de protagonismo infantil, infanto-juvenil, lindo trabalho que eles fazem. Eu tinha ido lá por conta de uma turnê com o Madrigal Vocali, que a gente fez a convite do Sesc Nacional. E aí eu conheci esse trabalho lindo da Fundação Casa Grande, mas fiquei, assim, morrendo de vontade de conhecer os outros grupos que eu conheci com as rodas de conversa aqui. Uma lindeza. Nossa, que trabalho lindo ali do Eric, que da semana passada, que eu não conhecia o grupo dele, que lindeza, o projeto, né? Aí a Daisy, que pesquisou sobre música guarani, né? Bem maluquinha, gostei dela, assim, o jeitinho dela, tudo, mas que composições lindas, né? E a Clara, enfim, né? A Clésia de Londrina, que agora está em Minas, né? Pelo que eu entendi, a Vivian do Cariúnas, que eu também não conhecia. Clésia está em Pernambuco, na verdade, né? Pernambuco, vou anotar, porque já falei que eu adoro Pernambuco. Então, né, justamente esse objetivo das rodas de conversa é trazer essas pesquisas que são pouco conhecidas e que são riquíssimas, né? Eu tive um projeto de pesquisa aqui na universidade, começou em
2019, não, começou em 2018 e foi até 2019, de levantamento bibliográfico, né, de trabalhos acadêmicos sobre coro infanto-juvenil, né? Então eu fiz um levantamento, estou com um acervo enorme, né, de textos e dissertações, depois aos poucos eu vou colocando lá no nosso Drive. E aí, então, eu achei pesquisas riquíssimas, eu falei, gente, isso aqui está escondido? Como assim, né? E alguns a gente trouxe para o nosso grupo de pesquisa, então aqui hoje a gente também tem, né, alguns integrantes do nosso grupo de pesquisa, o GPEP, a gente estudou alguns desses textos, né, mas assim, a gente às vezes acha que a gente vai discutir rapidamente um texto. Na primeira reunião nossa eu selecionei 3 textos, mas a gente ficou só em um, né? E a gente começou a discutir, né, e falar um pouco da forma, e isso já puxou outras discussões com a prática, né, dos professores, dos regentes na sala de aula, enfim, né, foi muito rico, mas aí eu tinha feito toda uma programação, falei, não, para tudo, vamos mudar isso, porque não vai dar certo, né, e aí, que bom que com essa pandemia eu pude trazer os próprios autores, né, então, assim, uma coisa é você ler o que a outra pessoa escreveu, né, porque quando eu dei essa disciplina o ano passado, a gente leu o texto da Lucy Schmidt, né? A gente leu o texto da Zezé Kiftarese, enfim, a gente leu vários autores, né? Que eu fui trazendo para as aulas, né? Mas a gente não tinha o autor ali do texto para contar as experiências, para contar como é que é o trabalho prático, né? Então, essas rodas estão sendo muito, 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 muito ricas, né? Muito produtivas. O lado bom da pandemia, né, gente? Eu acho que trouxe isso, né? Essa possibilidade que a gente vai poder estar mais ligados, né? De alguma forma, assim, mesmo quando voltarem as coisas, a gente poder fazer esse tipo de encontro, né? Que a gente não fazia nunca, né? Nunca ia fazer isso, né? Com certeza. Tem uma pergunta da Luzia aqui no chat, né? Perguntando se tem outros vídeos no YouTube, tanto da Cristiane quanto da Ana. Bom, eu vou falar rapidamente. A gente tem o canal do Psil no YouTube, né? Psil, que é uma sigla P de projeto, C de coral, I de infanto juvenil e U da universidade, né? Porque alguns escrevem Psil com S, mas na verdade ele é uma sigla, né? Então é Psil com C. É lindo, Psil, é ótimo. Porque quando você tem que colocar o nome do projeto, você pensa. Eu falei assim, Psil é uma palavra que quer dizer tanto assim, ó, psiu, né? Para você ficar em silêncio, e silêncio também é música, quanto, psiu, para chamar atenção. Então, tinha essas duas concepções aí, né? De chamar atenção e, ao mesmo tempo, né, ir despertando essa ideia do silêncio também como uma forma de música, né? Exatamente, Psil com C. Então, a gente tem o canal do Psil. Essa versão da ronda, eu passei lá no Simuce, na mostra coral que encerrou o Simuce, né? Então, quando a gente fez a mostra coral, que eu chorei! Gente, chorei horrores, eu fiquei com o olho inchado de tanto chorar, né? De tantos vídeos maravilhosos. E também assim, né? Porque a gente que preparou, né, todo o Simuce, a gente ficou meses, né? Eu, Zezé, Paulo e Luiz, a gente ficou meses preparando aquilo. Então, quando chegou no final, assim, a gente estava, sabe, naquela êxtase, né? E aí, encerrando com aqueles vídeos maravilhosos, nossa, chorei. E aí tem essa versão da ronda, né, com o público participando, que foi quando a gente foi para Maringá, o ano passado, né? Também participamos do intercâmbio lá e fez parte do nosso concerto. Então, tem lá o canal do Psil, né? Então, vocês podem ir lá no Facebook também, né? Tem muita coisa. E agora, Cris, fala pelo papo. Então, queridos, nós também temos um canal chamado Papo Coral. E aí, enfim, aí lá tem alguns vídeos, a gente está para lançar, até eu tinha falado, Ana, que queria lançar antes desse encontro, o Oca, né? Que foi um espetáculo que a gente fez ano passado, só com repertório indígena do Brasil, mas a gente não conseguiu finalizar, então eu não consegui lançar. Mas, enfim, lá no canal tem o Caleidoscópio, o espetáculo inteiro, tem mais o Pangea, que é o CD o primeiro CD, o Noel, o Crianceiro. Tem os vídeos também do Ceremony of Carols, que a gente fez do Benjamin Britten no encerramento da programação da Sinfônica em 2011. Enfim, tem algumas
coisas lá, sim. E daí também quero passar meu contato, já vou botar aqui meu e-mail. Vou ter feito isso no coisa, né? A gente tem mais alguma pergunta? Por favor. Aproveita comentários, perguntas. Olha, na semana passada também a gente teve uma finalização, assim, da aula da Cláudia, que foi muito emocionante, né? Algumas pessoas começaram a dar alguns depoimentos, assim, e foi também um momento bem emocionante, né? Que a gente esperava. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, aproveitem a oportunidade. Senão, a gente pode ver mais vídeos também. Bom. Ai, meu Deus do céu. Daí tem umas corujices. Gabi, que vai ser colega logo também, né, Gabi? Gabi vem do Musicar também, do Papo. Que tá aqui. E eu também já vou entrar no YouTube, já vou me inscrever no canal do Papo Coral, que eu já vi, mas não me inscrevi, né? Agora a gente vê como que é importante, né? A gente ter as curtidas e as inscrições, assim, né? Que contabiliza. Ana, sabe que eu ainda não sei muito bem esses efeitos, assim, claro, a gente faz mais pela rede, assim, sabe? Mas não... Também tem desculpa, o Instagram da Paideia também, que é da Paideia, que é da nossa escola. Enfim. Ninguém tem pergunta para fazer para mim? Oi, Cris. Oba! Fala, Mari. Então, eu adorei ouvir tua fala sobre a dissertação, né? Eu não consegui ir na época da defesa, também não tive acesso depois pela correria, né? Quem sabe agora a Ana envia para a gente aqui, acho que seria bacana, né, Ana? Mas, assim, eu gostei muito do título, né? Um estudo sobre apreciação musical e motivação. Depois que você terminou a pesquisa, o que mudou no teu olhar? Ai, meu Deus. O que mudou? Assim, o que mudou assim, na sua prática que esse estudo trouxe para você? Porque quando a gente começa, a gente tem uma ideia, né? E mudou alguma coisa? Ou talvez esses alunos que participaram da pesquisa, porque não deu para, assim, você não chegou bem no resultado, né? Você mostrou algumas coisas por cima, mas assim, a resposta dos alunos, teve alguma mudança que você percebeu durante? Como é que foi isso? Porque eu achei muito interessante, me chamou muita atenção a apreciação musical e a motivação. Eu achei isso assim muito curioso e estou com vontade de ler. O que foi de mudança com esses alunos no teu coro ali no Sion? Né? Porque assim, esses alunos que participaram, eles não eram meus alunos, tá? Eles não eram alunos de coro. Eram todos os alunos do ensino fundamental 2. Não eram meus alunos. Eles eram alunos do colégio, mas não necessariamente... Entendi. Então, assim, era realmente para pessoas que não, a princípio, não tinham esse contato com esse repertório, né? Então, o que mudou, eu acho, mas eu me senti ainda mais encorajada, mais feliz de saber que realmente todo mundo pode ter acesso a tudo, basta que a gente aproxime, né? E eu achei que os 4 caminhos que eu acabei utilizando nas aulas, eu achei que foram muito felizes, sabe? Em relação à resposta dos alunos, o que eu pude notar é que, assim, é claro que não é uma coisa definitiva, eu teria que seguir em frente com essa aproximação, entende? Com outro repertório. Claro, é um processo, né? Sabe? Mas o que eu senti dentro daquela história do esforço, né? Que eu tinha falado no slide lá, né? Que Sim. Ela defender. O que eu senti é que eles estariam interessados em outras músicas, em conhecer outros universos. Então, eu me senti ainda mais encorajada a seguir com o trabalho. Em relação ao papo, ao coral, eu nunca tive dúvida, entendeu? Na verdade, eles aqui, eu tinha dúvida, eu só me perguntava por que eles se envolvem, o que é que
né? E aí eu pensei, será que outros também se envolveriam? Aí é que eu fui pelo caminho, sabe? Por aqueles 4 caminhos. Mas com papo, gente, e não só com papo, com musical, o senhor, seja lá com que vocês que trabalham com crianças sabem disso. O que você apresenta? Eu sempre falo, criança se envolve com aquilo que vale a pena. Eles se envolvem com o que vale a pena. A gente, então, assim, o que você oferece e oferece os caminhos, nossa, então só confirmou, sabe, Maris? Sim, então, porque enquanto você falava, eu fiquei perguntando o que a gente pode fazer para criar esse vínculo, essa autonomia, essa competência do aluno se sentir tão envolvido para ele se aproximar de um repertório que não é do seu cotidiano, né? E aí me fiz essa pergunta algumas vezes enquanto você falava, como aproximar os alunos, né? Que estratégias a gente usa, né? Só resumindo de novo, né? Assim, acho que a primeira coisa foi colocar eles dentro daquele ambiente. O que acontecia naquela época? O que vocês têm de referência daquela época? O que era? Como será que era a vida? E aí tá, então agora vamos ouvir. Porque eu gosto, por que eu não gosto? É o mesmo motivo. Então, para que serve a arte? Serve para aquelas coisas todas. Então, será que a música serve só para animar? Porque eles diziam, eu não gosto porque ela é muito calma. Então a música só serve para animar? Né? A pergunta seria essa, mas eu fiz eles responderem, arte para quê? Então, será que a arte para criticar é a mesma arte para dançar, né? Para curtir? Então, eu me sentiria encorajada, inclusive, a pegar sei lá, a história do soldado do Stravinsky e mostrar. O que será que ele queria com essa obra? Né? Que é uma obra... O que será que ele queria? Que tempo que ele vivia? O que ele estava passando? O que tem nessa obra, né? E aí os outros caminhos vamos agora, não só o sentimento, a história, que também são maravilhosos, mas o que tem nessa música? Nossa, não tinha escutado isso. Olha, né? E por último, o que você sente a partir disso, né? Que sentimentos a gente tem a partir disso, né? Então, eu acho que os caminhos são bem legais por aí. Claro que existem tantos outros, eu sempre gosto de falar que, nossa, eu reforço, né? Assim, de ouvir tantos colegas que fazem trabalhos tão legais, assim, acho que a gente tem mesmo que tocar figurinha, mas eu acho que esse caminho é um caminho muito legal. Ontem mesmo estava em ensaio com a Sanepar, e a gente estava vendo assim, filigramas, eu falei, brinquei, gente, isso não é uma música para iniciantes, né? Porque não por nada, é porque para você chegar ali, para elas chegarem a perceber aquilo tudo, é porque elas já têm uma vivência, né? E os que não têm, podem ter, eu tenho que só tecer esse caminho, né? E é isso. Com certeza. Obrigada, ajudou muito refletir sobre o meu trabalho, né? Eu acho que isso já valeu a pena participar dessa noite aqui. Obrigada. Mais alguma questão, gente? Cris, certificamos o quanto é importante as referências. Sem dúvida, né, queridos? E aí, assim, eu encorajo tanto a gente oferecer as referências, porque, assim, as referências que a gente acha que a gente nem ia ser capaz de oferecer, sabe? Porque eu lembro, assim, que quando eu comecei a trabalhar Tchenani com as crianças, com os pequenos, né, o papo coral, ele tem 3 grupos, né? O papo de anjo, que são as tucas de 5, 4 anos. Aí, dali tem o papo coral infantil, que daí é a turminha de 6 até 10. E aí o infanto juvenil, que é ali dos 11 até... eu não mando nunca ninguém embora, né? Eles vão ficando até onde eles querem ficar. E também quero contar a vocês que não tem seleção vocal, né? Não seleciona a criança. Deixa todo mundo cantar, todo mundo pode cantar, eles vão cantar limpo. E aí eu lembro que quando eu comecei a fazer Tchenani, que vocês também podem achar ali no YouTube, no final do ensaio eu falei, meu Deus do céu, acho que não vai rolar esse negócio aqui. Porque é um cânone que entra, é um cânone de 1, ele tem entrada de um tempo depois. Então, Iatché, não tem, né? O cânone normalmente ele tem uma entrada um pouquinho mais atrasada. Não, essa não é de 1, é 1. E aí eu falei,
vai rolar. Gente, é incrível. No segundo ensaio eles já estavam. Daí no terceiro já estão. Então, assim, as referências que a gente pode... aquelas mesmo que a gente acha que não vão dar. Oferece que eles fazem... A gente dá limão, eles fazem limonada, caipirinha, torta de limão, bolacha, fazem um banquete inteiro. Né? Verdade. Vamos encerrar, então, com mais um vídeo? Tem mais um vídeo para a gente ver? Então eu vou... Já que estamos em tempo de Natal, passou... Como é que é? Passou... O finados já é... E o que você faz com desafinados? Ai, meu Deus do céu! Gente, eles cantam junto. Assim, claro, daí tem assim, como que você vai colocar dentro do coro, né? Então, por exemplo, eu sempre ladeio por crianças, claro, nos presenciais, por crianças que são mais afinadas. Então, claro, você vai pensando quem que vai aonde, como que você vai... E, claro, e também com os vocalizes, com as brincadeiras, com os... Enfim, 1000 jogos para eles descobrirem essa voz de cabeça, né, e os desenhos, enfim, que daí a gente poderia falar mais tempo, Humberto, sobre isso, né? Eles vão afinando. Tem um dos meninos que está nesse vídeo que vocês assistiram, que é o Juliano. O Juliano era, enfim, monotônico, né? Empezou na ronda que nunca se acaba, e não subia aquilo. Gente, passado um tempo, o Juliano era um pilar do contralto, ele era... mas ali, firmão, assim. Então, eles vão afinando. Tem algumas técnicas, Humberto, que a gente vai usando e eles vão afinando. E eu costumo dizer também, Humberto, que assim, a gente no coro, você tem, com algum tempo, você tem uma massa, que nem massa de pão, sabe? Você tem a massa de pão, tá lá a massa. Os novos, ou desafinados, ou afinados, ou ainda imprecisos, são as farinhas. Você joga a farinha em cima, que você faz, você dá uma sovadinha, daqui a pouco já tá na massa também. Né? Então, esses que estão entrando, tanto que assim, tem criança que entra às vezes 2 semanas antes do espetáculo, consegue cantar, vem, mais problema, sabe? Você tem na mão alguma apresentação da Itália? Sabe o que acontece, Mari? Se eu contar para vocês que eu não tenho no YouTube nem o concerto do Livro Vermelho de Montserrat, que eu vou subir e eu fui saber disso hoje, é claro, né? Falei, vou pegar os links, cadê o concerto? Eu vou subir o concerto do Livro Vermelho e o de Ala também eu não subi ainda. Não subi o Beco. Essa coisa que eu não... Aí todo mundo se inscreve no seu canal, porque quando você subir, todo mundo vai ficar sabendo. Tá bom, querida. Eu sei, falta tempo para isso, eu sei. Mas a gente não dá conta, mas... Daí você vai, na hora que você precisa... e sabe qual que eu vou mostrar? E sabe que também não tá lá, que é o nosso do Musicar. Deixa eu só ver, mas não tá, porque foi tirado por causa da fundação. Sobre desafinação também, Humberto, a gente fez um fórum, né? A gente fez um fórum virtual com a Débora Andrade e com o Juvenal Moura, né? Lá do... Maravilhoso! Que eles falam, assim, são 2 horas sobre desafinação. Então, assim, tá lá, esse tá no meu canal pessoal, lá tá no meu canal Ana Lúcia Gaborim, né? Porque primeiro eu tinha um canal meu e depois eu fiz o do Psyu, porque aí no meu eu coloco todos esses vídeos, né? Essas lives, enfim, vídeos dos outros coros também, né? Então, meu canal é um pouco mais amplo e do Psyu é só os vídeos do Psyu mesmo. Realmente, Juvenal é surreal. Então, a gente tem essa discussão que está lá no meu canal, você pode dar uma olhada lá. É um vídeo para você ver, às vezes, 3, 4, 5 vezes, porque é tanta informação que a gente nem absorve de uma vez só. Né? A gente vê de novo, fala, nossa, não tinha prestado atenção nisso, né? A gente vai cada vez aprendendo mais. Juvenal é surreal, adorei. Bonitos, eu quero mostrar. Ana, a única maneira da gente compartilhar o vídeo, por exemplo, se eu mostrar um vídeo que está no meu computador, ele vai soar bem? Geralmente trava, mas a gente pode tentar. Vamos só tentar? Tá? Se não, a gente tenta só um pedacinho, se vocês acharem que não dá, a gente já vê. Peraí. Eu vou mostrar o da oficina, do Musicar, lindo! Eu tenho que compartilhar a tela, né?
Vocês estão vendo? Ainda não. Tá começando agora. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Eu vou botar... Calma, Cristina, calma. Agora tá travando um pouquinho. Vocês acham que vale a pena a gente ver assim? Sabe onde tem esse vídeo aí, Cris? Tem no Simuce. Porque Ah, é mandou verdade. para nós. Porque o Marino apresentou, né? Na verdade, a gente fez a amostra, né? E a gente pediu para que cada convidado mandasse um vídeo para nós. Então, a Oleide mandou para nós. E ele faz parte do Simuce. Ó, mais um vídeo para vocês assistirem na Mostra Coral, gente. Olha lá, tá vendo, Humberto? Tá. No Simuce. E no Simuce. Então, tá bom. Sabe por quê, gente? Se eu mostrar por aqui, porque ele não tá no YouTube, ou ele deve estar no privado, porque é período eleitoral, então teve que tirar todos os, sabe? Tudo que é ligado à questão do governo teve que sair. Então, a gente não tem acesso. Ele não tá mais no nosso canal, então vai estar no Simuce. Depois espero que volte. Na Mostra Coral do Simuce. Então tá, e eu ia mostrar esse, mas então já que eu não tenho como, mesmo queria mostrar o do livro vermelho, mas ia ser pelo mesmo jeito. Vou mostrar então o da Ceremony of Carols, de Natal para vocês. Uma letra que diz que essa pequena criança que está nascendo, ela vai... com tão poucos dias, ela vai lutar, ela vai ser uma guerreira, enfim. É uma canção de dentro de uma coleção de canções, né, de uma obra inteira chamada A Ceremony of Carols, deixa eu botar aqui, do Benjamin Britten. E esse também não está disponível. Esse tá. Aqui para mim, ó, se você entrar lá no Watch Together, você vai ver que está como vídeo indisponível. Ué, ele tá abrindo aqui para mim. Não abriu? Não abriu. Aqui está como vídeo indisponível. Ué, por que será? Deixa eu ver por um outro... Deixa eu ver pelo YouTube. Peraí. Uhum. Pelo YouTube tá abrindo. Vamos ver por lá. Vocês veem então pelo YouTube, pode ser? Peraí, vamos tentar de novo. Vou tentar outro livro. Aqui no Watch Together não tá abrindo, gente. Malcriação, né? Deixa eu ver se abre aqui, daí eu... Eita. Para mim ele tá carregando. Para mim também. O que será que aconteceu? Tá lento mesmo. Ele não quer que a gente assiste hoje. Não quer Natal. Deixa eu ver.
Agora no YouTube misturou o seu papo coral com o papo coral do Luiz Gustavo. Entendi. Agora tá cheio de papo coral aqui. Que engraçado, não tô conseguindo abrir nada do papo agora. O meu abriu, ó, a Edna tá dizendo. Botei aqui uma outra, se você quiser tentar, mas também tá demorando para abrir. Que engraçado, né? Cris, às vezes quando todo mundo fica usando o vídeo, aí a internet fica lenta, sabe? Pode acontecer isso pelo Meet. É? Já aconteceu em outras vezes. Pode ser. Eu tô rindo aqui do Humberto dizendo que tá se fazendo de difícil. Ó, malcriação total, gente. Não tá abrindo, né? Não tá abrindo. Bom, fica aqui, né, então, a curiosidade, né? A curiosidade no ar, para todo mundo depois se inscrever no seu canal, que eu te falei, todo mundo se inscreve lá no canal do Papo Coral, e quando a Cris subir os próximos vídeos, todo mundo vai ficar sabendo, né, o sininho vai tocar, né, e aí todos vão ficar sabendo e todos vão assistir. E aí a gente continua essa roda de conversa fora da roda de conversa. Tá bom, Kelly. Eu queria agradecer, Ana, mais uma vez. Queria agradecer a vocês que estão aqui, estão vendo tantas carinhas assim. Enfim, vocês que sabem. Estão aqui. Então, eu queria agradecer. Foi bom compartilhar a minha experiência, revisitar também, né, Ana? É tão bom a gente revisitar as reflexões da gente, né? Mari, semana que vem estamos aqui para te ver. É isso aí, com a Maris. Semana que vem temos a Maris, vai ser a nossa última roda do ano. E... Traga um cafezinho, pãozinho de queijo. Porque a gente adora um café, né, Cris? Não é Brenda, não é Letícia, não é Suelen. Vou levar a tapioca, viu? A tapioca é comigo. Ótimo. Isso aí, gente. Então, mais uma vez, Cris, super obrigada. Obrigada. Deixa eu fazer uma foto, né, gente? Oba! Gente, todo mundo faz aquela pose que eu já até tirar o óculos. Eu já perdi meu óculos hoje, então eu já tô sem muita coisa nessa semana. Olha a Micheline aí! Pois é, eu achei que eu tivesse... Cadê ela? Eu sabia que eu falei, eu acho que eu vi a Micheline, porque a gente não vê todo mundo. Tudo bom, sua bonita? Tá fechado seu microfone? Eu estava com a câmera desligada, estou finalizando a tese aqui, marcada, então estou me dividindo aqui nas tarefas. Opa! Beijo. Ana Lúcia, logo chega o seu e-mail, Ana. Tô ansiosa. Para falar nisso, o Bruno, né, que esteve com a gente aqui na roda, já vai fazer a qualificação, já recebi o convite para a qualificação dele, dia 14 de dezembro. Logo, logo, agora vai ser a qualificação, né, mas em breve teremos... Ana do céu, me deu tão frio na espinha. Será que é 14 também? Está previsto dia 14. Mas calma. Vamos lá, gente. A gente conversa depois, então, vamos lá. Sem ansiedade. Vamos abrir as câmeras aí, então. Vai lá, gente. 3, 2, 1. Foi. Valeu, gente. Obrigada. Valeu, obrigada a vocês, obrigada a todos. Prazer. Beijo. Obrigada, um abraço. Abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.